Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Seminário Teológico Batista Belfor Rochense. Eu, como diretor, estou dando as boas-vindas a vocês, aos alunos do nosso curso de teologia, do curso livre, do curso básico. Estou dando também as boas-vindas aos, vou dizer assim, os nossos visitantes, membros de outras igrejas, pastores aqui que estão conosco, pastor Daniel, seja bem-vindo. Nunca é tarde para continuar aprendendo. E o objetivo de nós estarmos realizando esse curso de extensão, esse curso, digamos assim, nas férias, é para realmente trazer maior conhecimento para os nossos alunos e também para os membros de igreja, para os interessados em estudar mais a Bíblia, mais profundamente, tá? Então, eu agradeço a presença de todos aqui, desse convite que foi feito. Também quero dizer que esta aula de hoje, mas somente esta aula de hoje, será transmitida online, porque também um dos objetivos de nós estarmos aqui promovendo essas aulas é também para divulgar o seminário para as igrejas, para a sociedade, que existe um local com nível universitário, que estuda a Bíblia a fundo e que prepara homens e mulheres para o reino de Deus, tá? Então esse é o objetivo. Então, como forma de degustação, então você está nos ouvindo aqui, seja agora ao vivo, vai assistir depois, seja bem-vindo à nossa aula de Geografia Bíblica, mas só vai ser transmitido a aula 1, tá? Porque aí, se você que está aí, que tiver interesse em vir para cá, estudar a aula 2, a aula 3 e a aula 4, você tem que vir aqui no Seminário Belfor Rochense, que está na Igreja Batista Jardim da Prata, para participar aqui do presencial, tá bom? Graças a Deus nós temos esse presencial aqui funcionando, e hoje nós vamos começar então uma série de 4 aulas sobre a geografia bíblica do Antigo Testamento. Esse curso surgiu dos próprios alunos, do interesse dos próprios alunos em querer aprender mais, porque o nosso professor, pastor Rodrigo Rossi, um apaixonado pelo estudo bíblico, pelo estudo científico, pela arqueologia, enfim, ele animou tanto os alunos na sua aula de Antigo Testamento, que os alunos falaram: pastor, a gente quer saber mais sobre geografia da Bíblia, o senhor tem que falar mais, a gente quer aprender mais. E aí eles vieram pedir para a gente: pastor, dá para a gente nas férias estudar mais? Eu falei: poxa, que coisa maravilhosa, com certeza. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir essa oportunidade para mais gente. Aí eles toparam, então muitos deles estão aqui, alguns estão chegando, para aproveitar bem essas aulas. Bom, como não é um culto, é uma aula, eu só vou chamar o professor, que ele já vai assumir aqui a aula, e eu já falei para ele o seguinte: professor, faça como se você estivesse lá na aula mesmo, tá? Faça como se você estivesse lá, o nível bom, nível alto, como tem que ser, e aí depois, se ele permitir, vai abrir para perguntas, ou durante, ele vai explicar como é que ele quer, como é que vão ser as aulas, tá? Então, você que está também online com a gente, tem o chat, você pode falar alguma coisa, comentar, que a gente traz o papel depois para ele. Se ele não puder responder aqui, ele responde depois, para quem estiver em casa com a gente aí, tá? Então, vamos orar nesse momento. Pai, eu te agradeço pelo Seminário Teológico Batista Belfor Rochense, que tu permitiste que voltasse a funcionar aqui na nossa cidade. Eu te agradeço também por esta igreja, Senhor, que aceitou esse desafio maravilhoso de preparar homens e mulheres para o teu reino, e também ofereceu toda essa estrutura que nós temos aqui. Obrigado também pelos alunos, ó Pai, que estão se interessando, que estão se matriculando, que estão querendo responder sim ao chamado, desse preparo tão importante para a liderança das igrejas. Eu te agradeço muito também, Senhor, pela vida dos nossos professores, especialmente hoje pela vida do pastor Rodrigo,
que, ó Deus, tem se preparado tanto para essas aulas, não só aqui nesse seminário, mas nos outros seminários que ele dá aula, na sua própria igreja. É uma ferramenta, Senhor, que o Senhor tem usado. Obrigado porque ele aceitou também nas férias vir aqui uma vez por semana. E, ó Deus, nós queremos pedir que todas essas aulas, todo esse conhecimento, Senhor, que vai ser teórico, mas de alguma forma sirva também para a gente aprender, ouvir a Tua voz, aprender essa parte tão importante dos mapas, da geografia, do povo de Israel. Muito obrigado, e seja o centro desta aula e conduz todos os momentos. Muito obrigado por tudo, nós oramos em nome precioso de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Ei, som. Olá. Ei, som. Acho que sou eu. Acho que sou eu que estou mexendo aqui. Eu vou botar para trás, que aí eu não esbarro no fio. Ei, som. Pronto. Acho que agora foi. Bom, boa noite a todos e a todas. A paz do Senhor aos irmãos. Me chamo Rodrigo Rossi. Os alunos do seminário que vão ter que perdoar a reapresentação, né? Mas aos irmãos que ainda não me conhecem, meu nome é Rodrigo Rossi. Sou um dos professores aqui do Seminário Teológico Batista Belfor Rochense. Sou pastor da Igreja Batista da Cidade Alta, ali em Cordovil. E aí a gente vai trabalhar nessas 4 aulas. É claro que a gente não vai conseguir, de maneira definitiva, esgotar os temas e as questões que a gente precisa para ter consciência e nem conhecimento do Antigo Oriente, próximo a Israel. Mas, no entanto, a nossa ideia aqui é que os leitores e os irmãos possam mais ou menos se situar ali no ambiente do Antigo Testamento. E, para isso, é extremamente necessário a gente começar do início. É claro que tem como começar de outro lugar, mas eu acho que começar do início, tendo em vista que o Antigo Testamento ele suprime e aperta praticamente 2000 anos de história. Então, tendo em vista que o Antigo Testamento aperta e suprime 2000 anos de história, começar pelo início já é um bom itinerário, certo? E os irmãos estão percebendo que ali eu coloquei dos inícios. Porque quando a gente entra um pouco mais para pesquisa e leitura do Antigo Testamento, a gente vai percebendo que existem mais de um início como proposta narrativa no Antigo Testamento. Para que a gente não fique com muitas pontas soltas, o que a gente pode fazer? A gente vai falando. Nós vamos aí aproximadamente até 9 horas. Mas quando for lá para 8h40, por aí, a gente abre para os irmãos fazerem alguma provocação ou alguma pergunta que queiram fazer. No entanto, se durante esse momento os irmãos forem impelidos de alguma dúvida ou de alguma fala que não possam segurar até o final, os irmãos podem ficar à vontade para, ao mínimo sinal aí, eu dou a fala para os irmãos e os irmãos podem ir falando e construindo junto. Eu acho que o principal fator aqui é que a gente construa juntos. Como eu vinha falando ali com o obreiro que carinhosamente me deu uma carona no seu guarda-chuva do estacionamento para cá. Qual é o nome do irmão? Amauri. Irmão Amauri me evitou o banho de chuva. Então eu vinha falando com o irmão Amauri isso. E o interessante é que a gente construa juntos. E a gente comece a construir aqui e, permitindo Deus, a gente continue construindo em sala de aula. Bom, irmãos, vamos falar sobre inícios. Hoje, especificamente, a gente vai investir um tempo falando sobre Gênesis.
sobre Gênesis, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 12 de Gênesis, que eu acho que são, do ponto de vista histórico e geográfico, o bloco textual mais complicado de se posicionar historicamente e geograficamente na leitura bíblica. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, passa para o próximo slide aí, e aí é uma boa noite, né? Espero que você tenha um bom itinerário por aquilo que abordaremos no Antigo Testamento. Próximo. Bom, a gente está diante de um slide. Eu acho que a gente precisa ter isso claro em mente quando a gente for tratar sobre a época dos textos. Porque nós temos ali a seguinte provocação, que os alunos que já vêm estudando regularmente conhecem muito bem. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, uma coisa é o fato do texto, outra coisa é quando esse texto ele é narrado. Isso é muito comum nas narrativas bíblicas. Aí nós podemos dar um exemplo. A criação da vida existente. Vamos colocar Gênesis 1, 1-2, 3a, é a narrativa 1, e Gênesis 3b, até o capítulo 3, 1. O capítulo 3, 1, vamos colocar a narrativa número 2. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que, em teologia, nós costumamos chamar de narrativa 1 e o outro texto de narrativa 2. A gente precisa pensar o seguinte, os textos narram fatos, certo ou errado? Sim ou não? O Adão, né? A palavra que aparece lá no hebraico, Adão. O Adão ter sido criado é um fato, senão nós não estaríamos aqui. A Eva, né, que é lá o termo hebraico é Isha, ela ter sido criada foi um fato. E os fatos bíblicos, eles são inegáveis. Assim como a ordem das coisas criadas, assim como os luminares, assim como a criação em si, isso são fatos. Então, nós em teologia não discutimos os fatos. Os fatos são observáveis, os fatos são vivenciados, os fatos são vivíveis ou visíveis e por aí vai. No entanto, existe um abismo ou uma distância estreitamente profunda entre o fato e a narrativa. Nós não negamos, e qualquer bom cristão em sã consciência não nega de que Deus tenha criado. Mas, no entanto, quando esse fato é registrado, quando esse fato ele é narrado pela primeira vez, quando esse fato é recontado outras vezes, a teologia vem discutir essas questões. Então, nós temos aqui os fatos. O homem foi criado, a mulher foi criada, a ordem da criação foi colocada em exercício, e aí nós temos duas narrativas do fato. E se a gente olha para as narrativas, a gente percebe que cada narrativa vai contar o fato a partir de um lugar. Existe um autor que a gente trabalhou muito, né, pelo menos 2 aulas no período passado, chamado Gester Gestenberger, que ele vai dizer o seguinte: as narrativas bíblicas contam fatos a partir de um lugar. E aí, irmãos, talvez, geralmente em sala de aula surge muito esses questionamentos, mas como
propor que quem narra um fato, narra a partir de um lugar, ser o próprio Espírito de Deus que inspira para que os autores escrevam suas narrativas. E aí fica muito interessante o itinerário, porque inclusive nessa perspectiva a gente repensa, ou a gente pondera o que vem a ser inspiração. É claro que no normal, e as pessoas, quando têm o primeiro contato com estudo bíblico, teologia, imaginam que o texto ele cai pronto no colo do Moisés ou no colo do Josué, né? No geral, as pessoas que não têm muito contato com teologia, as pessoas que são pessoas da fé comum, não estudantes do texto bíblico, imaginam que um belo dia Josué estava andando e o texto caiu na frente dele, ele, opa, está aqui o texto já pronto e tudo mais. No entanto, a gente vai percebendo, como vai dizer um outro teólogo muito importante, ainda vivo, chamado Júlio Zabatiero, as narrativas bíblicas nascem da história das pessoas. E aí você tem diversos outros teólogos e pesquisadores, como por exemplo, um padre já morto, doutor em teologia e principalmente em narrativas bíblicas, que vai dizer que a inspiração da Escritura não se trata de um cancelamento do indivíduo, mas Deus se torna a história para inspirar as pessoas a viver. A viver. Então, nesse sentido, quando a gente trabalha a questão de inspiração bíblica, a gente talvez, querendo ir, né, ou indo por essa proposta um pouco mais arrojada, vai perceber que a inspiração bíblica ela acontece na vida das pessoas. Ela acontece na colheita, ela acontece no arado, ela acontece no plantio, ela acontece quando se espera a chuva vir e a chuva não vem, ou ela acontece quando a praga que poderia estar comendo toda a plantação não come, porque o próprio Deus que vira história e encarna na história vai compondo e livrando a história junto com as pessoas. Então, imaginar e aí a gente está falando de Gênesis 1 a 12, tá? Imaginar Gênesis 1, do capítulo 1 ao capítulo 12, que do 12 em diante nós temos e aí já fica mais fácil da gente colocar historicamente, a partir do capítulo 12, que é a história dos patriarcas, e aí você tem do capítulo 12 até quase o final do livro de Gênesis, com esse grande tema. Do capítulo 12 para trás, a gente precisa talvez, acho que está um pouquinho alto aí. A gente precisa talvez se colocar nesse lugar de entender que quem compõe também compõe de um lugar. E aí a gente tem, por exemplo, para exemplificar isso que eu estou dizendo, nós temos duas narrativas da criação. Gênesis 1 é composto de um lugar, e quando eu digo lugar, eu digo com base no que o Gestenberger, no que teólogos como Gerhard von Rah vão falar, é um lugar de vivência, que os alemães vão chamar de Sitzenleben. Quem compõe a narrativa do fato, ou seja, quem está contando, né, tendo em vista que Israel passa aí por aproximadamente 1000 anos de tradições orais, mas quem está contando essas tradições está contando a partir de um lugar histórico, de um lugar cultural, de um lugar geográfico, que vai sendo atravessado por aspectos locais, por climas, por acontecimentos de catástrofes, por acontecimentos familiares, e todos esses aspectos vão influenciando a maneira como as narrativas vão sendo contadas. Então nós temos de um lado
o fato, e nós temos do outro lado como esse fato é contado. Alguém levantou a mão? Valdemiro? Levantou a mão? Não? Então nós temos esses dois aspectos. E aí, irmãos, a gente vai caindo também nos outros tópicos ali disso, que é a maneira como o ser humano lida com os fatos. E aí tem uma imagem, né, que um professor na época lá na faculdade usou, colocou, a gravura tinha um número 6. E aí tinha um homem olhando o 6 de baixo para cima, e um outro homem em cima olhando o 6 de cima para baixo. E aí, quando se perguntava ao de baixo, ele dizia que aquela figura era um 6. E quando o outro olhava de cima, ele dizia que aquela figura era um 9. Então, as narrativas bíblicas, em algumas circunstâncias, também são atravessadas por essa posição. E aí, quando eu digo posição, mais uma vez eu vou repetir, e aí sendo até enfático, posição geográfica, histórica, cultural, a época, vai narrar o fato a partir do que está vivendo. Aí nós temos, por exemplo, o tempo do fato. O fato ele acontece num tempo, e quando se conta sobre esse fato, necessariamente não se conta no mesmo tempo. Há um distanciamento, um deslocamento, há uma distância histórica entre o fato que acontece e quem está narrando o fato. Que talvez não seja estar descrente ao fato, mas trata-se, e aí a gente se encontra nesse lugar, de entender que o texto ele acontece na história da humanidade. Na história da humanidade. E o texto acontecendo na história da humanidade, Deus, ele escolhe que isso seja dessa forma. É uma adequação de Deus à história do ser humano, para que ele se comunique com o ser humano na linguagem humana, que vai ser o grande mistério da encarnação. Um Deus que se reduz para caber na história. E a palavra é redução. Está lá em Filipenses capítulo 1. Kenosis. Ele deixa de ter o tamanho que tem para caber. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvazia. Esvazia para caber. Não esvaziar para deixar de ser. Mas ele se fragmenta para caber nessas questões históricas. E outra questão, além do tempo do fato, é o tempo em que o fato torna-se história. Que aí também já é outra dimensão, que já talvez não seja o tempo em que o fato é narrado, mas é o tempo em que o fato passa pela história. Que uma coisa, né, vocês me deem licença? Se puder, se tiver como, traga um galão de 20 litros de água, hein? Uma questão, e como a gente está lidando com textos que são textos de fé, na tradição judaica era muito, na tradição hebraica, logo depois na tradição judaica, era muito comum que determinados textos se tornassem história e outros textos não. Não é à toa que lá na frente foi necessário existir um cânon. O cânon era, que aí eu não fico na palavra que significa vara, mas no que é esse exercício, o cânon é para medir aquilo que se é necessário e aquilo que não se é necessário.
Porque se você tem uma seleção do que é necessário, é porque o volume do que existia era muito maior. E aí você tem no momento a necessidade de se dizer, isso aqui é o que importa. E aí a gente acaba caindo de novo nessa questão. Porque existiam textos na tradição judaica, e aí a gente pode citar alguns, mas para ganhar tempo, que não se tornaram história. Porque Obrigado, minha querida. Pode colocar ali, que eu já vi. Hoje eu vou fracionar. Existiam textos na tradição judaica que não se tornaram história, como, por exemplo, os textos que nós temos, que não só para a tradição cristã são textos que contam e narram a salvação de Deus na história, e aí os alunos que estão regulares no curso vão lembrar do Von Rad, né? Que o texto bíblico é, acima de todo, texto de fé da salvação de Deus. Existiam outros textos que não eram ou não tinham a intenção de tornar-se história. E como um texto ou um fato tornava-se história na tradição judaica? Quando ele era contado de pai para filho, de filho para filho, e assim por diante. E aí nós temos aquilo que nós vamos chamar de tradição oral. Tradição oral. Que era esse exercício de continuidade de determinados fatos, para que esses fatos se tornassem história. Certo? Outros textos, outros fatos não se tornaram história e acabaram até se perdendo ao longo desse processo. Aí vi vantagem, hein? Obrigado. Além disso, você tem essa questão da tradição oral sobre o fato, e aí a gente começa, num momento muito específico da história do Antigo Testamento, tornar esses fatos históricos documentos sobre a história. Perceberam a diferença? Fato, aquilo que é contado e se torna história, logo vira tradição oral, e num determinado momento essa tradição oral vira documento. E é quando eu digo documento, é uma espécie de prototexto, tá? Prototexto, que ainda não é texto bíblico como nós o conhecemos. E aí você tem essa documentação muito marcada num período de Salomão. Período de Salomão, monarquia salomônica. O que começa a acontecer nesse momento? Principalmente aqui, tá? Aqui a gente começa a ter uma documentação dos fatos. Mais ou menos ali por volta do final, do final do século IX a.C., Salomão, por ser essa figura que é muito cercada por especulações intelectuais, faz esse trabalho de documentação das narrativas e das histórias que eram populares. E aí, tenho até uma curiosidade, porque o texto que vai estar mais completo no Antigo Testamento do ponto de vista documental é o texto de Provérbios. E eu digo, e aí precisa ficar claro que eu não estou dizendo como texto de antiguidade, e nem como texto cronologicamente primeiro, mas como documento registrado, documento catalogado, documento escrito, o texto do Provérbios é uma espécie de laboratório para os demais. Inclusive, do ponto de vista da teologia bíblica, que trabalha com exegese, formação do texto, crítica textual, exegese histórico-crítica, vai ter muita dificuldade para trabalhar com o texto de Provérbios. Por quê? Alguém aqui já pegou Provérbios para ler do início ao fim numa tacada só? Alguém além de mim? Se aventurou aí?
Quem? Seja sem vergonha. Essa é a hora de ser sem vergonha. Não? Ninguém? Se você pegar texto de Provérbios do capítulo 1 e ir lendo, o texto de Provérbios é uma salada. Muitas cores, muitas frutas, muitos gostos, muitos sabores. Porque justamente o texto de Provérbios, ele surge dessa lida de documentar narrativas que eram narrativas orais. O grosso de Provérbios, e aí você tem aquela série da Paulus chamada Como Ler os Livros da Bíblia, do Ivo Storniolo, ele vai dizer o seguinte: Provérbios, o grosso do livro de Provérbios, intelectual do reino de Salomão, nas periferias de Israel, para coletar as histórias. As histórias, aqueles ditados, aquelas ladainhas, aqueles conselhos miúdos, aquilo ali era sabedoria popular do mais alto nível. Do mais alto nível. Sabedoria popular do tipo, não coma manga com leite porque você vai morrer. Existe algo mais popular do que isso, irmãos? É claro que não vai morrer, né? Porque você tem uma problemática história por trás desse ditado. Mas o texto de Provérbios é resultado desse exercício de documentação das narrativas populares. As mulheres que iam pegar água junto ao poço e ficavam ali conversando, contando as histórias, falando dos casos, falando mal dos maridos, falando bem dos maridos, coisa popular, que todos nós talvez fazemos em algum momento da vida. E aí você tem essa ala intelectual indo no meio do povo e buscando essas histórias. Então, como texto documental, Provérbios é o mais antigo e completo desse gênero, tá? E além disso, e aí você tem toda essa cauda para chegar nos últimos pontos finais e ver que o texto ele passa por um momento de cópia. Que aí você tem agora essas narrativas sendo documentadas, escritas, e aí é muito rudimentar, que você não tem papel, não tem computador, não tem Word, né? não tem caneta, né? Você tem muita coisa, por exemplo, escrito no hebraico muito próximo do cuneiforme, que é talhação de pedra. Tem muita coisa escrita em pedaços de pedra, em peles de animais. Tem muita coisa escrita, principalmente no palácio, na pequena biblioteca do palácio, muita coisa escrita em papiro. E a degradação desse material é muito rápida, porque papiro é feito de material orgânico. Então, o início da documentação do texto bíblico é muito rudimentar, muito precária. E ao passar do tempo, você tem uma espécie de compilação desse material. E a compilação nada mais é do que um processo de cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Você tem essa incursão dos copistas no meio do povo, você tem as narrativas que vêm, aquilo que é documentado e a cópia do que é documentado. E aí você tem duas espécies de existência do fato bíblico. Que espécies são essas? Aquilo que é contado a partir da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, e aquilo que continua sendo orgânico e vivo nos meios populares do povo de Israel. Querem um exemplo clássico disso? Aqui, ó. Você pega Gênesis 1 até 2, 3a, a maneira como o fato da criação
é narrado, em muitas questões se difere do 2b, do 2, 3b até o início do capítulo 3. E é claro que durante muito tempo, a maneira como a teologia clássica encontrou para equalizar essas disparidades entre uma narrativa e outra, foi que o capítulo 2, versículo 3b em diante, fosse uma espécie de complemento do capítulo 1. E é claro que isso durante muito tempo foi dando conta das tensões que foram geradas por essas duas narrativas. E aí, como aqui a nossa intenção não é exaurir o texto, mas ir apontando para que vocês possam ir fazendo as leituras e as pesquisas. Se nós pegássemos, por exemplo, Gênesis, capítulo 1, até 2, 3a, perceberíamos, por exemplo, que o gênero, ou a maneira como se conta esse fato da criação, da ordem da criação das coisas, está muito relacionado a um lugar. A um lugar. E esse lugar, ele tem as suas influências. E quando eu digo lugar, é histórico. Porque se a gente olha em Gênesis 1, e aí eu vou falar só três aspectos, por exemplo. Em Gênesis 1, mulher e homem são criados ao mesmo tempo. Mulher e homem são criados ao mesmo tempo e pela fala. Deus cria falando, homem e mulher. E aí, isso não é um dado solto. Isso é um dado que quer colocar, por exemplo, mulher e homem iguais diante de Deus no momento da criação. E aí você vai para outra narrativa da criação e você vê que há toda uma narrativa, há uma construção praticamente cirúrgica para tentar dar a entender de que a mulher é criada num segundo plano. Ou não? Ou sim? Enquanto na narrativa de Gênesis 1, a mulher é criada ao mesmo tempo e colocada diante de Deus no mesmo tempo que o homem, no Gênesis capítulo 2, a mulher sai desse homem. E é apresentada para o próprio homem para que ele veja. Hã? Que isso, irmãos? São fatos sendo contados de lugares diferentes. Você tem... e aí o fato é um, tá? O fato é um. Deus criou. Só que tem lados contando essas histórias. Outro exemplo. Vamos lá para o texto? Vamos para o texto? Bota aí Gênesis 1 para mim, por favor. Vou dar muito trabalho aí para o pessoal da mídia? Não? A galera aí é afiada, né? Abra aí sua Bíblia em Gênesis 1. A que você achar melhor. Não, NVI não. NVI é horrível. Ih, desculpa. Falei mal da NVI. Nem sei se eles usam o NVI aqui. Bota outra coisa aí. Bota RCA. ARA. Aí, Sociedade Bíblica. Vamos lá. Mas bota a partir do verso... Oi? Não. Faz isso comigo não, que não vai dar tempo não. Tá, vamos a partir do 1. Vamos lá, irmãos, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vai? Pode passar. Fica aí que a gente vai ler bastante. Bereshit bara Elohim, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Próximo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vai, pode ir. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas de? Houve o quê? Manhã e tarde do primeiro dia. E disse Deus: haja o firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Cortou no meio. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve o quê? Tarde e do segundo dia. Próximo. Diz também Deus: juntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça um disco, apareça uma porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo as suas espécies, cuja a semente esteja nele, e sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, erva, a terra obedece, que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Houve tarde e terceiro dia. Próximo. Disse também Deus: haja luzeiros. Dependendo da tua versão, aí no lugar de luzeiros está astros, no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e o quê? E sejam eles sinais para estações, para os dias e anos. Irmãos, o sol e a lua foram criados em que dia da criação? Que dia? Oi? Quarto dia. Como é que houve tarde e manhã nos outros 3 dias anteriores, se não tinha sol e nem lua ainda? Hã? Ajuda aí. Tem alguém contando, irmãos. Tem alguém contando de um lugar. E provavelmente não era Moisés que estava sentado vendo Deus criar. Moisés não estava lá com uma pedra, Que às vezes a gente imagina assim, Deus criando, e Moisés lá, vai Deus. Pá, 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 pá. Quem está contando de um lugar, de uma época, que acaba organizando a narrativa para dar sentidos. E aí você, quando começa a contrastar uma narrativa com a outra, você vai vendo que o fato, ele acontece num tempo que não se tem como acessar. O fato do texto é inacessível. Mas tem como a gente acessar, a partir de pesquisa, de estudo, quando esse fato ele começa a ser contado. Aí você vai, por exemplo, para Gênesis 2, e eu não preciso colocar, você encontra em Gênesis 2, por exemplo, a descrição de impérios e reinos ao redor do Éden. Lógico que isso quer dar uma indicação de que quem está contando tem um conhecimento geográfico da antiguidade que coloca o Éden em um determinado local do Antigo Oriente Próximo a Israel. Você vê gente falando sobre rios em Gênesis 2.
sobre impérios que cortam rios, sobre locais onde tem mineração de pedras preciosas. E o que nos dá a entender, por exemplo, de Gênesis do 1 ao 12, que Gênesis 1 a 12, ele acontece num momento, num tempo, que é primevo. A palavra primeva quer dizer que acontece num local histórico, temporal, que não se tem como dizer quando é. Deus o sabe. Quando chega a partir do capítulo 12, quando chega a partir do capítulo 6 de Gênesis, a gente consegue ir encontrando, tanto do ponto de vista do texto bíblico, quanto na história do Oriente Próximo, determinados locais que vão coincidindo com as épocas históricas. Se a gente pegar, por exemplo, Gênesis 1 a 6, e aí vai ser e aí eu já caminho para abrir, para quem quiser falar. O resultado das pesquisas históricas vão colocar a narrativa do capítulo 1 ao capítulo 6 aproximadamente do jeito que nós a temos, assim como texto completo e conciso, lá na época do exílio babilônico, que dá aproximadamente no 5º para o 4º século antes de Cristo. É o que comumente é aceito do ponto de vista histórico, Gênesis 1 a 6, eles estarem sendo contados como documento no período exílico. E aí você, quando começa a entrar para dentro do texto, e aí tem um texto muito bom do Milton Schwantz, que é Projeto de Esperança, que é essa leitura de Gênesis 1 ao 12 no exílio, que o texto de Gênesis 1 a 6 contado no exílio trabalha como um projeto de esperança para livrar Israel da opressão dos babilônicos. E aí, historicamente, por exemplo, na Babilônia, se o texto for escrito lá, ele começa a pisar na história. Gênesis 1 a 6. Se o texto ele é contado lá, ele começa a pisar no chão. Porque, por exemplo, era muito comum o regime de trabalho de um escravo na Babilônia eram aproximadamente de 14 a 15 dias para folgar um. Trabalhava na carvoaria, na roça, carregando pedra, 14 para folgar um. Imaginem, por exemplo, o povo de Israel contando sobre seu Deus e dizendo que o próprio Deus de Israel era um Deus que, além de criar, ele se preocupava com o nível de descanso do povo. Enquanto os deuses babilônicos requeriam e oprimiam com praticamente dias e dias, quinzenas de dias de trabalho, o próprio Javé trabalhou pouco e estipulou como norma o descanso para o seu povo. Deus trabalhou 6 e descansou 7. Aí o texto ele começa a fazer o quê? Pisar. E aí o texto deixa de ser uma narrativa e vai se tornando um texto de afirmação identitária. Não. Nosso Deus é o Deus de Israel e nós iremos trabalhar 6 dias e o 7º nós o adoraremos. Era muito comum, por exemplo, se sacrificar crianças na Babilônia. Aí você vê a narrativa do patriarca, que na hora que vai imolar o seu filho a Javé aparece e o impede. Aí você vai vendo que os textos de Gênesis contados no exílio, nesse 5º século, vão sendo textos que vão reafirmando
Javé como um Deus criador e misericordioso, mas que também vence os inimigos a partir dos seus feitos. Javé não se agrada com a morte das crianças, diferente dos deuses babilônicos, que pedem que se mate as crianças. Então, nosso primeiro encontro, eu queria falar sobre isso. Tá? E eu acho que tem mais um slide aí, não tem? Dá uma olhada aí. Próximo. Então, essa leitura dos textos no período do 4º para o 5º século, e aí, mais uma vez, eu estou dizendo que o fato ele acontece num tempo que não tem como se mensurar, mas as histórias que contam esses fatos têm época. Tá? Superado isso, gente? Pelo amor de Deus, não saiam falando daqui que eu disse que... Tá, irmãos? O fato, não tem como a gente dizer quando Deus criou. A gente sabe que Ele criou. Agora, quando? Que eu acho que será uma das primeiras perguntas que eu farei a Ele, quando chegar lá. Quando Ele criou? Porque nós não conseguimos ter acesso a isso. Mas a gente consegue ter acesso quando detectar historicamente quando isso começa, ou quando isso começa a ser documentado e contado na época histórica. E com isso, a gente vai caminhando por um itinerário, trabalhando a mensagem religiosa como texto de fé. A gente vai começando a trabalhar as mensagens da Bíblia, as narrativas da Bíblia, não como coisa que deve ser historiograficamente comprovável, não como coisa que tem que ser comprovado historicamente nesse momento, que tinha que estar lá sentado, registrando, que o texto cai no colo. Mas aí a gente passa a lidar com o texto bíblico como um texto de fé, como um texto de testemunho de fé, para usar a linguagem do Gerhard von Rad. O texto bíblico ele vai deixando de ser um texto com preocupações historiográficas e históricas, mas o texto bíblico vai se tornando um texto de fé, que independente do momento histórico que ele seja colocado, a fé atravessa. A fé atravessa. A fé, ela atravessa as preocupações de literalidade, ela atravessa as questões de historiografia, a fé ela vai atravessar inclusive as questões de autoria do texto. Que lá na faculdade foi muito engraçado, uma época que tinha uma irmã lá muito fervorosa, né? E quando a gente debateu a hipótese de Moisés não ter escrito sozinho o Pentateuco, ela... Meu Deus, vocês estão mexendo com a minha fé. E aí a gente acabou até discutindo, porque ela acabou saindo, né, na época, e a gente acabou discutindo essa questão. Porque a fé não é na autoria do Moisés, mas a fé é no fato de Deus. E o fato de Deus, ele não depende de Moisés ter escrito. O fato de Deus, ele não depende do Josué ter escrito o livro de Josué. O fato de Deus, ele depende do quanto eu invisto fé no fato. E aí atravessa, escapa. Se foi Josué ou não que escreveu o livro de Josué, se foi Moisés ou não que escreveu o Pentateuco, a fé ela não se detém aí. Entendem? A fé ela tem um pé nos inícios e também tem um pé na eternidade e está sobre nós. Há um pé lá
Um pé no início e um pé no final, e a gente segurando esses pés. E o texto bíblico, a partir dessas perspectivas, vai nos dando possibilidade de discutir a autoria, vai nos dando possibilidade de discutir historicidade do texto, vai nos dando possibilidade de discutir quando o texto foi elaborado, porque a gente não vai se detendo nessas preocupações miúdas, de ter algum problema se o texto, por exemplo, da criação do mundo, ele foi escrito 500 anos, 600 anos antes de Cristo. E aí a gente vai olhando para os fatos. A gente vai olhando para Deus, sujando a mão de lama e criando um boneco. E assoprando dentro desse boneco Ele mesmo, que é o Nefesh. E aí a gente vai se relacionando, a gente vai deixando de ser bonecos de barro e vai se tornando também gente viva. Porque a gente para de ir se relacionando com as questões comprováveis e a gente vai entrando para a dimensão da fé, que não precisa ser comprovável, precisa ser experimentada. E a gente vai sendo atravessado por essas questões. E aí a gente vai trabalhando com a Bíblia, e tudo que a gente for ver nos próximos 3 encontros, simplesmente como percepções de resultados de estudo, não como afirmações de fé. Não como afirmações de fé. Bom, queria ouvi-las. Alguém quer falar? Bom, geralmente quando ninguém quer falar, ou todo mundo está bem afinado, ou ninguém entendeu nada, né? Isso. Ali, passa lá para trás o microfone, por favor. Não precisa, porque tem um pessoal em casa que quer te ouvir. Aí você fala igreja, o nome, eu acho que o senhor é daqui, não é? Fala só o seu nome aí. Não sei, talvez só uma constatação pequena. No início, você falou que vai se passando a narrativa para outro, certo? E nessa sequência aí, não há uma degradação da ideia original? Sim. Sendo assim, sim. A base, como é que eu vou dizer? A base geral da coisa é a fé que a gente tem no texto aí da Bíblia. O nome do senhor é? Gessivaldo. Gessivaldo. Bonito pra caramba, eu sei. Bom, é inegável essa provocação que o Gessivaldo fez. Eu poderia muito bem escolher o lugar mais seguro de fala, dizer que tudo é conduzido de maneira impecável, intocável, e as coisas não... Eu poderia assumir esse lugar, mas como aqui a gente está construindo juntos, em muito eu acredito que a oralidade possa comprometer a narrativa dos fatos. A oralidade tem esse problema. Se ao final... E eu já fiz e essa pergunta surgiu em sala, né? Lá no início. Os alunos aqui vão lembrar daquela dinâmica que a gente fez do telefone sem fio, né? Se no final do 4º encontro eu pedir para alguém resumir os outros 3, cada um vai resumir de uma maneira diferente. Se daqui a 1 ano, no próximo curso de férias, eu pedir para as mesmas pessoas que resumiram a última aula resumirem um curso inteiro, as narrativas serão diferentes. E aí a gente tem um autor, Gessivaldo. A gente tem um autor chamado Gleison Arch. Tem um texto, talvez conhecido de todos aqui, que merece confiança ao Antigo Testamento, é o nome do texto.
que ele vai falar o seguinte: as narrativas bíblicas passam pelos processos da oralidade. E a oralidade acrescenta, decrescenta, aumenta, diminui. A oralidade faz isso com as narrativas. Só que o que o Gleason Archer vai dizer? Há uma interconexão orgânica nas histórias do Antigo Testamento. Ele vai dizer que a maneira como os fatos são contados podem sofrer algum tipo de ruído de comunicação, mas os fatos e os temas, eles têm uma interconexão que vai desembocar lá no Novo Testamento. Então, assim, é inegável que até mesmo as cópias, até mesmo o processo de cópia, você tem inúmeros erros de cópia. Você tem 30, por exemplo, 30 pedaços de um único texto de Isaías, do capítulo 6. Só que o barato da coisa é que organicamente há uma preservação do tema, mesmo diante de toda essa particularidade do que é ser humano. E o interessante disso é que Deus escolheu fazer desse jeito. Tá. Alguém quer falar? Além do Valente? Só pela ordem, eu vou. Como somos batistas, né? Pela ordem. Eu queria só reafirmar o que você acabou de dizer. Eu estou aqui ouvindo e, ao mesmo tempo, anotando coisas, né? E mesmo anotando aqui, isso acontecendo em tempo real, claro que vão ter diferenças do que eu estou anotando, apesar de estar aqui, nesse momento, e o que você está falando. Eu fico imaginando esse tempo, que não é um tempo de 100 anos, né? É um tempo de 1000 anos. E a coisa se perde muito. Mas o que eu quero deixar claro aqui nessa fala, e confirmando o que você acabou de dizer, é a preocupação de Deus em preservar o que é original. E o que ele queria dizer com aquilo? Qual era a verdadeira mensagem? Se foi criado no primeiro ou no terceiro, não importa. O que importa é que ele criou. E isso é fato, e isso é o importante. É o que hoje fica muito claro para mim a partir dessa fala. É só ajustando justamente isso, né? Porque o texto também tem uma intencionalidade. Então, há uma ideia na hora de colocar o texto, uma intencionalidade. Como o exemplo aí do primeiro, que a mulher fazia parte do contexto geral, o segundo, que a mulher não fazia parte, saiu direto do homem. Então, quando o autor também faz isso, ele também coloca uma intencionalidade que está relacionada ao tempo dele, à história dele, o convívio dele, as coisas que ele faz. Então, o que é importante é o que ela falou. O que é a linha que precisa ser traçada? Isso é que é importante. O fato em si é um fato, inclusive o senhor acabou de colocar logo no início aí, né, uma ideia de construção de uma nação, né, que estava em cativa. Então, tinha que ter uma ideia para que o povo pudesse exaltar em relação a isso. Então, eu acho que é uma questão da linha que Deus escolheu fazer dessa forma, né? Carlos. Obrigado. Tá. Isso.
Trabalhando com essa questão de intencionalidade que o Carlos provocou, a narrativa, essa segunda narrativa da criação, se nós pudéssemos investir um tempo lendo, e você pode fazê-lo em casa, e você que está assistindo também pode fazê-lo, há uma intencionalidade em sacralizar a terra, o solo. Porque se a gente vai para Gênesis 1, há uma intenção de sacralizar a palavra, que é a dabar, essa coisa de abroncadabron, né? De crio ao falar. Em Gênesis 2, você percebe que quem conta o fato da criação quer dar ao solo, a terra, o campo, uma espécie de lugar sacramental. Porque Javé desce, toca no solo, e do solo ele cria a humanidade. A quem interessa, por exemplo, uma narrativa que quer tornar o solo uma espécie de coisa sagrada? A quem isso interessa? Alguém do campo, agricultores, pessoas que estão vendo a terra sendo desmatada. Aí você vai lá em Deuteronômio, há um cuidado com a terra em Deuteronômio. Não planta e colhe direto não, deixa a terra descansar um ano, né? Vai tendo cuidado com a terra, cuidado com o que vocês fazem com a terra. E aí você vai percebendo que no texto há umas intencionalidades, uma intencionalidade agrária, de dar ao solo esse lugar, esse humus, essa matéria-prima criacional. Deus criou a gente da terra. E a gente precisa respeitar a terra. Porque, de alguma maneira, a terra é sagrada. E a gente vai percebendo, por exemplo, que essa vai sendo a afirmação de Israel naquele joguete ali de Canaã, que Canaã não é um lugar, Canaã é uma extensão inteira de terra. Israel vai o tempo inteiro afirmando: a gente precisa de terra, a terra é nossa, Deus nos deu a terra, nós precisamos ter terra, a terra é sagrada, a gente foi feito da terra. E você percebe que há uma intencionalidade. Como também há uma intencionalidade de quem propõe que Deus cria direto a partir da fala. A quem interessa ter uma fala poderosa? Quem trabalhava com fala no Antigo Testamento? Quem autorizava e desautorizava no Antigo Testamento? Quem? Calma, gente, eu não tô, parece até que eu vou tirar um pedaço de pau aqui e bater na galera, mas não vou não. Os sacerdotes, irmãos, os sacerdotes, a fala sacerdotal no Antigo Testamento era determinante. Por exemplo, quando chega lá no Novo Testamento, a fala do sacerdote autorizava as pessoas a viverem em sociedade ou não. A fala do sacerdote tinha poder. E você vê no Antigo Testamento um fato sendo contado, dando poder à palavra. Próximo. Mais duas. E ali tem depois eu vou disponibilizar para quem quiser, que é uma espécie de roteiro, do 1 ao 12. E aí você tem os começos, Gênesis 1, a criação do mundo, da raça, o casamento, o pecado. Gênesis 4, e aí linka com o 2, tem as cidades. Aí você, no Gênesis 4, começa a ser as narrativas de como foram surgindo as tecnologias, para desembocar em Gênesis 6. Gênesis 6 vai ser um dos textos muito difíceis também de se trabalhar, porque
a magia, a metalurgia e a prática de se pintar vai ser atribuído aos anjos que caem e coabitam com as mulheres lá no Gênesis 6, até chegar no 12. Do 12, praticamente até o final do Gênesis, são autores narrando como o povo de Israel surge. E aí você vai ter, dentro dessas histórias que são contadas, narrativas que são duplicadas, narrativas que se contradizem entre si, narrativas que contam o fato de um jeito, mas também contam de outro. Tem, por exemplo... Não vou falar por exemplo, não. Fica para o próximo encontro. Alguém quer falar aí? Vai, gente. Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Bom, é isso, irmãos. Até aqui me deu o Senhor. Aí eu não sei se o pastor Rodrigo está aí, se ele vai. Alguém tem alguma dúvida do que vimos hoje? Hã? Ah, sim. Toma aqui. Só destacar isso que foi bem colocado pelo irmão, a questão de o criar é o fato, não é? Porque o tempo em que foi narrado esse fato o narrador é que às vezes pode desvirtuar, não é, a questão do fato. Isso que talvez tenha acontecido nesses tempos aí, a gente tem acompanhado isso aí já há muito tempo, eles têm observado às vezes essas questões. Com relação ao fato que é o criar, a contradição, né? O contrário do criar e do fato é quando alguém fala assim, não foi Deus que criou. Assim, né? Então aí deixa de ser o fato, as pessoas querem dizer que o fato não existiu. Né? Então são essas questões que às vezes a gente tem dado aí com algumas teorias que são apresentadas aí quase sempre. O erro que a gente tem enfrentado aí já esse tempo de ministério que Deus tem nos concedido a graça de caminhar é a questão da tradição oral do fato, né? Cada historiador às vezes quer mudar a forma de contar a história, não é? Mas desde que ele não abra a mão do fato que Deus criou, aí está dentro dessa questão que foi levantada aí pelo professor. No início aí foi pedido para colocar o texto, colocou a MVI, e aí o professor pediu para mudar para a sociedade bíblica, não é? Então, essa é a questão da historicidade, não é? Cada escritor, não é? Procura, da forma dele, tentar colocar, não é? Como ele enxerga, não é? E o enxergar do homem nem sempre é perfeito, não é? Como enxergar de Deus. A gente alcança Deus, sim, pela fé, isso é um fato. Então é isso que a gente precisa, né? A turma, né? Os pastores, os vocacionados precisam, né? Perceber e entender nesse tempo aí difícil de interpretação teológica, né? Exegese, hermenêutica, essas questões todas. O nome do senhor pastor? Eu acho que o pastor Daniel, ele pegou essa sacada da NVI, né? Eu acho que
é muito importante, né? E aí, pegando um gancho na fala do pastor Daniel, que a gente sempre tenha em mãos boas traduções. E aí eu não estou dizendo que a NVI não é uma boa tradução, não. Na verdade, a NVI não é uma tradução, ela é uma versão. Você tem traduções, versões e agora as paráfrases. Você tem, por exemplo, a Bíblia, a Mensagem. A Bíblia, a Mensagem é uma paráfrase do texto bíblico. E assim como outros segmentos desse gênero. E é muito, não é que se trate de não usar, mas é indispensável que tenhamos à mão o maior número possível de opções de leitura do texto bíblico, como uma ARA, que hoje quase não é usada, a RCA, também ter uma NVI, que aí nesse exercício de leitura, você vai comparando e trabalhando ali o que é possível de se o que é possível de se propor. E o problema todo é que hoje há uma cobrança de inúmeros lados de que as pessoas produzam novidade tão grande que, em vez da gente propor a partir, a gente acaba colocando o que não tem, que aí é a exegese, não a exegese, quando você acrescenta. Então, assim, é bom a gente trabalhar a nossa criatividade dentro do que é possível. E aí, o que é possível? Ter essas versões à mão e ir comparando umas com as outras, ter traduções que sejam um pouco mais acadêmicas, como, por exemplo, é uma versão católica, mas como conteúdo de consulta, você pode pegar, por exemplo, uma Bíblia de Jerusalém. Não vai para o inferno, tá, irmãos? Porque às vezes a pessoa acha que pegar uma Bíblia católica, o chão da casa vai abrir e ela vai cair dentro do chão, né? Como conteúdo de pesquisa, é interessante você olhar uma Bíblia de Jerusalém, uma TEB, que é a Bíblia de Tradução Ecumênica, que são textos intencionalmente acadêmicos para pesquisa, mas sempre ter versões à mão para ir comparando e ver o que é possível propor. E aquilo, se não dá para propor o que eu estou imaginando, não proponha, que aí a gente acaba caindo nessas questões do inventar diante do texto, né? Irmãos... Professor, eu tenho uma pergunta. Não faz isso comigo, não. Não, primeiro eu estou achando fantástico, porque eu tive que ir ali atrás, mas eu fiquei ouvindo aqui pelo YouTube, né? Você falando tudo, não perdi nada da aula. Mas assim, é muito bom a gente voltar para a sala de aula, porque eu, por exemplo, estou voltando há 20 anos atrás, porque eu ouço os alunos falando assim, saindo da aula, falando, caramba, o professor desconstruiu tudo que eu pensava para que agora eu possa entender melhor como é que é mesmo a história, como é que foi escrita, como é que foi... Aí tem vários contextos, né, de local, de cultura, de tudo, né? Então a geografia bíblica se mistura com a história. Então essa introdução foi boa por causa disso. Agora aí vem aquela questão da desconstrução. Por exemplo, quando você falou ali dos provérbios, de que eles pegaram vários provérbios ali, saíram pela cidade, compilaram. Quando você fala eles, primeiro você falou que foi Salomão. Foi Salomão, e quando você falou, eles pegaram, ele tinha uma equipe, e como é que fica a questão, que a gente olha você falando, é uma questão histórica, mas onde é que fica então aquela questão, houve um filtro, que hoje a gente fala assim, a palavra de Deus, né? A gente fala para o povo, não, é a Bíblia, então vamos ler provérbios, tal, é Deus falando, mas são compilações de sabedoria da época. Foi Salomão que fez esse crivo espiritual, digamos assim, pegar esse provérbio
tem Deus aqui nesse negócio. Esse aqui não, esse aqui descarta. Quem fez essa seleção? Você sabe me dizer? Porque do jeito que você falou assim, a gente... Como é que a gente entende isso? Eu não me lembro de ter dito que foi Salomão que tenha feito isso. O que eu disse que uma ala da monarquia de Salomão, uma ala intelectual da monarquia, preocupado com documentação da história de Israel, faziam essas incursões aos meios mais populares para coletar esse tipo de sabedoria. E aí é interessante que era muito comum no mundo antigo determinada literatura ser atribuída a um nome expressivo, sem necessariamente aquele nome expressivo ter composto ou colaborado com o surgimento daquela obra. Então, há provérbios de Salomão em Provérbios, no entanto, o grosso do livro de Provérbios é resultado desse tipo de pesquisa, de uma ala intelectual da monarquia. E aí, você tem, por exemplo, os provérbios que não são espirituais. Tem provérbios que trabalham a educação do filho. Tem provérbio que trabalha a preguiça das pessoas. Tem um provérbio que fala lá: e disse o preguiçoso, há um leão lá fora. Porque o cara não queria sair para trabalhar. Falou, não vou trabalhar não, porque tem um leão rondando aí a casa. Então os provérbios, eles acabam, o grosso desse exemplo que o professor Rodrigo me apertou aí, né? É resultado disso, de uma sabedoria popular. A sabedoria inspiradoramente divina no meio popular. Deus inspira pessoas pobres, pessoas simples, homens e mulheres do campo, operários, trabalhadores, escravos, para que eles compusessem ou contassem as suas histórias e essas histórias fossem registradas e a nós chegassem como palavra de Deus. Fantástico. Obrigado, professor. Olha, gente, eu já estou apertado já. Não, até que está transmitindo. Muitas versões podem corromper o fato. Nós temos Bíblia para tudo quanto é jeito hoje. Você não acha que as muitas versões não poderá, ou pode, ou poderá corromper o fato? Tem a Bíblia do garoto, da garota, em cima do muro, do fora do muro. Tem Bíblia para tudo quanto é jeito hoje em dia, né? Bíblia do que pula muito, que pula menos. Então, você não acha que as muitas versões podem corromper o fato? Pastor Daniel, dura coisa perguntaste. Eu acredito que sim. Isso aí é a pergunta. Eu acredito que sim. Porque cada versão da Bíblia, ela tem uma intencionalidade e um público-alvo. Quando, por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil lança uma Bíblia para o obreiro, ela tem uma intencionalidade. Quando tem a Bíblia do noivo, tem uma intencionalidade. Bíblia da mulher, tem uma intencionalidade. E eu acho que essas versões acabam deslocando a leitura para um determinado lugar. Então qual é a melhor versão? A Bíblia que não tem nenhum tipo de comentário. Pega lá, Bíblia, revista e atualizada, pronto, leia. Porque as impressões que se tem do texto não são impressões de resultado da leitura da nota de rodapé nem do aparato crítico. Porque o normal das versões é esse. Lançou a Bíblia, versão Bíblia da Revelação do Anjo Azul
que usavam um tamanco vermelho. A gente vai comprar a Bíblia já doido para ver o comentário do autor. E o comentário do autor não é a Bíblia. É a opinião que ele teve a partir de resultado de estudo ou de impressões pessoais de determinada passagem. E aí, às vezes, a gente acaba interpretando o texto não por impressões pessoais, mas as versões vão criando em nós interpretações secundárias das opiniões daqueles que fizeram as versões. E aí é um problema. É um problema. Porque quanto menos interferência se tem do autor daquela versão, acho que mais sensibilidade a gente tem à voz de Deus em relação à interpretação daquela passagem. É o que eu acredito, é o que eu faço. Amém. Amém? Então, Amém, amém. Glória a Deus. Ter, Terminou com chave de ouro aí. espero ter agradado ao concílio. Guardem as próximas perguntas para a segunda aula. Espero que vocês voltem semana que vem. Irmãos, é aquela coisa. Aulas como essa, por exemplo, de um dos nossos professores, existem outros professores, mas do pastor Rodrigo, provocam a gente. Por exemplo, o que eu perguntei para ele, na verdade, ele respondeu, mas é muito mais do que ele respondeu. E aí faz a gente ir aonde? Ir para o estudo, ir lá para a biblioteca. Nós não temos ainda, mas estamos montando a biblioteca lá. A gente ir lá e procurar a resposta. Então, aulas como essa é só joga algumas questões aí para que a gente vá correr atrás para estudar aquele que nos interessa. Então, sobre isso, eu espero que vocês tenham desfrutado muito dessa aula de hoje, não é? Talvez você falou, não, eu fui lá para geografia, eu queria ver os mapas. Mas mapa você encontra lá, mapa você vai encontrar lá, ele disse que vai ter. Isso foi uma introdução dos inícios. Falou bastante do Gênesis ali, né, de algumas questões, mas provocou vocês aí um pouquinho. Então, vale a pena a gente mergulhar dentro do estudo da palavra, estudo teológico, estudo bíblico. E semana que vem tem o restante. A próxima aula vai ser sobre a monarquia, é isso? O êxodo e a monarquia. Aí ele está preparando as aulas, ele vai trazer talvez aqui o texto e vai começar a conversar com vocês sobre isso, tá? Valeu? Vocês estão em casa, muito obrigado pela participação de vocês. Muitos lá do chat estão falando, não, semana que vem eu vou estar aí, semana que vem você tem que estar aqui para você ver a aula 2, porque não será transmitida, tá? A gente sabe que é confortável pra caramba transmitir, você está em casa assistindo essa aula, mas a gente fez assim, nós temos uma equipe por trás, mas na próxima semana só quem vier no presencial que vai estar participando, tá bom? Obrigado, Deus abençoe vocês, tenham um restante de dia feliz, abençoado, tá bom? Vão na paz. Professor Rodrigo, muito obrigado, que Deus continue te abençoar, tá bom? Tchau.